Fala pessoal, tudo bem? Olha só essa questão que caiu no Enem 2022. Falando também sobre soluções, mas envolvendo aí um cálculo envolvendo título, tá? Titulação. E aí diz o seguinte, ó. A concentração do ácido tartárico, tá? E é isso que a gente vai calcular. No vinho analisado é mais próxima de. E aí você percebe também que as unidades que aparecem nas alternativas de concentração é em que a gente vai calcular aqui, né? É a concentração em grama por litro, tá? Então, nós temos que calcular a concentração desse ácido tartárico em grama por litro. Vamos ler o texto então. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho. Então tá, vou colocar assim, ó, o vinho, ele pegou aqui uma alíquota, ou seja, um volume, né, uma pequena parte lá do vinho de 25 ml, tá? E neutralizou ela, foi isso que ele falou, né? E reagiu ela com o hidróxido de sódio. Vou colocar assim, ó, NaOH. Neutralizou com hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio tem uma concentração molar de 0,1 mol por litro, né? Essa é a concentração lá do hidróxido de sódio. Que vai consumir um volume igual a 8 ml da base. Ou seja, vamos utilizar aqui 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação está representada aí pela equação química. E olha só, o ácido tartárico é o ácido presente no vinho, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Vou anotar aqui. Aqui é o ácido tartárico e ele reage com 2 mols de hidróxido de sódio. Olha, tem que ficar atento a isso aqui, viu? São 2 mols aqui de hidróxido de sódio, tá? Ou seja, 1 mol de ácido tartárico reage com 2 mols de hidróxido de sódio. Tem que anotar isso aqui, ó. 1 mol desse reage. Eu coloquei uma setinha, né? Mas não é, o correto não seria colocar uma setinha. O correto seria colocar um maisinho, já que os dois são reagentes, né? Ácido tartárico, 1 mol dele, reage com 2 mols de base. Foi isso que ele me falou aqui nessa questão. E aí ele falou que neutralizou uma quantidade de vinho, de ácido tartárico, né? Utilizando essa quantidade aqui de hidróxido de sódio. Aí é o seguinte, gente. Essa quantidade de hidróxido de sódio neutraliza isso, reage com isso. Quanto é que eu tenho aqui de hidróxido de sódio para neutralizar essa quantidade? Aí isso aqui eu vou descobrir aqui dentro, ó. Tá? Então vamos lá primeiro descobrir quanto é que eu tenho de hidróxido de sódio aqui em quantidade de matéria, em mols. Para isso, você tem que lembrar que a concentração molar, ela é o número de mols dividido pelo volume. Então, se eu tenho a concentração molar e o volume, eu consigo descobrir o número de mols. Tá? Então, eu posso reescrever essa equação assim, ó. O número de mols é igual à concentração molar vezes o volume. Só que lembra que a concentração é em mol por litro e o volume está em ml. Então, tem que passar para litro. É obrigatório, viu? 8 ml é a mesma coisa que 0,008 litros. Ah, gente. Passando daí 3 casas com a vírgula para a esquerda, nós chegamos no valor em litros. Então, o número de mols é igual à concentração molar, que é 0,1, vezes o volume do hidróxido de sódio que foi usado, que é de 0,008 litros. Tá? Tu sabe que quando multiplica por 0,1 é a mesma coisa que passar uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, o número de mols aqui de hidróxido de sódio encontrado, tá? Foi aqui para a gente de 0,00, aí coloca mais um 0 e 8. Essa é a quantidade em mols de hidróxido de sódio que foi usada, tá? Essa quantidade de matéria é só de hidróxido de sódio. Ou seja, essa quantidade aqui neutralizou isso aqui de vinho. Só que ele deu volume, ele não deu a quantidade de matéria. Aí a gente vai partir aqui para essa estequiometria. Ou seja, 2 mols de hidróxido de sódio neutraliza 1 mol de ácido tartárico. Só que nessa questão foi utilizado 0,0008 mols de hidróxido de sódio. Quantos mols de ácido tartárico foram neutralizados? Você pode fazer uma regra de 3, mas você não concorda comigo que a proporção é 1 de ácido para 2 de hidróxido? Né? É 1 para 2. Então, esse cara aqui sempre vai ser a metade desse. Não é isso? Então, se essa quantidade de X vai ser a metade da quantidade de hidróxido, então o valor de X é igual a 0,0004 mols. Tá? Para tu não se perder aí, isso aqui, gente, é a quantidade que a gente tem de ácido tartárico. Ok? Lembra que a gente quer calcular a concentração.
Só que a concentração que ele quer calcular de ácido tartárico é em grama por litro, tá? Não é em mol por litro. Lembra que essa concentração em grama por litro é a concentração comum. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que, já que é massa, grama por litro, a gente vai ter que achar a massa que a gente tem nessa quantidade de mols. E como é que a gente faz isso? Com esse dado bem aqui que ele fornece pra gente, ó, que é o dado de massa molar. O que significa massa molar? Significa que eu tenho 150 gramas de ácido tartárico para cada 1 mol. Por isso, massa molar. Tá? É a massa grama por mol, né? Massa por mol de substância. Só que a gente descobriu que a quantidade de ácido tartárico que tem aí não é de 1 mol, é de 0,123 e coloca o valor 4 aqui, mols. Qual vai ser a massa? A gente vai ter que fazer uma outra regra de 3. Vou chamar de Y aqui, né? Pra gente não se perder, tá? Então, Y é igual, Y vezes 1 é Y, né? Então, a gente coloca assim, 150 vezes 0,123 e o valor 4, tá? Y é igual... Bom, 150 vezes 0, né, você pode fazer uma forma mais simples, que é transformar isso aí para notação científica, para não ficar se perdendo, né? Então a gente pode colocar assim, ó, 150 é a mesma coisa que 15 vezes 10, né? E 0,0004 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, menos 4, né? Então, y é igual, deixa eu só separar isso daqui para a gente não misturar aqui os cálculos, né? 15 vezes 4, bom, 2 vezes 15 é 30, então vezes 4 vai dar 60. 60. Aí aqui não tem 10, a gente sabe que esse 10 que aparece aqui pra gente é 10 elevado à primeira, né? 10 conserva as bases e soma os expoentes. 10 a menos 1, 10 a menos 4 vezes 10 à primeira vai dar 10 a menos 3, né? Então, reescrevendo isso é a mesma coisa que passar 3 casas com a vírgula para a esquerda, ou seja, 60, não é? 1, 2, 3, e aqui a gente coloca a vírgula. Seria mais ou menos esse o valor que nós teremos, tá? Vai ser esse o valor que nós temos aqui em massa, tá? Essa aqui não se perde aí, tá? Que a gente calculou bem aqui, é a massa, vou colocar assim, ó, de ácido tartárico, ok? Então, descobrimos a massa de ácido tartárico. Temos o volume do vinho, que é o que tem lá do ácido tartárico. Nós podemos calcular a concentração comum. A concentração comum é a massa, 0,06 gramas, dividido pelo volume. Só que o problema é que a unidade que aparece aqui para a gente do volume é em litro. Ó. Todas as unidades estão aparecendo aqui em litro para a gente, não é? Então, vou ter que transformar esse volume aqui para litro. 25 ml para litro é a mesma coisa que 0,025 litros. Tá? Então, vou colocar esse dado bem aqui, 0,025 litros. Então, a concentração comum é igual. Bom, você não concorda comigo que eu posso passar as casas com a vírgula para deixar esses números iguais? Então, se eu passar aqui, olha, por exemplo, deixa eu tirar esse grama daqui e esse litro. Se eu passar aqui, olha, 1, 2, 3 casas com a vírgula, aqui em cima eu também posso passar 3 casas. Então, fica 1, 2, 3 casas. Então, dividir esses dois valores é a mesma coisa que dividir 60 por 25. Tá? 60 dividido para 25, bom, eu sei que vai dar 2, alguma coisa. E o único resultado que bate com 2, alguma coisa, o gabarito correto para a gente é a letra B. Então, eu suponho, já que a resposta está aí, que a divisão de 60 dividido para 25 vai dar 2,4 gramas por litro. Essa é a concentração, tá, de ácido tartárico que a gente tem. Gabarito correto, letra B. Ok, gente? Bom, se vocês entenderam isso aqui, eu sugiro que deixem um like, isso aqui ajuda bastante também o nosso trabalho. Bons estudos, viu, gente? E até a próxima. Tchau.